profundidade, ele produzirá cerca de 700 quilos de composto. Coloque restos de comida ou restos de mato. Quanto mais picado e menos fibroso, melhor. Revolva semanalmente e mantenha úmido sem encharcar. Para espantar moscas, cubra com tampa de madeira e coloque cal em cima. Para a compostagem ser bem realizada, observe o seguinte procedimento. Cubra com lona plástica para não encharcar quando chover ou ressecar. Enriqueça o composto com farinha de ossos, cinza e calcário. Quando o composto estiver escuro e farinhoso, ele está pronto para ser usado. Também para o controle de pragas é praticamente uma exigência o controle sem uso de agrotóxicos. Em plantações de pequena escala, a diversidade de espécie contribui para a diminuição de dano provocado por insetos. Usamos principalmente plantas que repelem ou atraem pragas. A capuchinha é um exemplo de planta que pode ser colocada em hortas medicinais com a finalidade de proteção. Esta planta atrai a lagarta da couve para si e repele alguns insetos como os pulgões. Pesquisas recentes indicam que a batata doce, o gergelim, diminui a população de alguns tipos de saúva. No quadro você está vendo algumas plantas que o auxiliarão a ter menos trabalho com pragas. São várias receitas caseiras contra insetos. O mais popular e eficiente contra vários tipos de pragas, principalmente contra pulgão, é o chá ou macerado de fumo. De fácil aplicação, deve ser usado em menos de 24 horas, pois perde o efeito. Quem trabalha ou conhece plantas medicinais sabe que muitas são consideradas espontâneas. Muitos as chamam de plantas daninhas. No entanto, nós poderemos tirar vários benefícios dessas plantas, tais como: servem como indicadora de solo, como mentruz, beldroega e caruru, que indicam solo rico em matéria orgânica. São comestíveis como serralho, beldroega, caruru e muitas outras. São medicinais como a erva de São João ou mentrasto, picão preto, quebra-pedra e erva de Santa Maria. Portanto, só não deixe o mato dentro do canteiro. Não raro aparecem doenças, e as mais frequentes são causadas por fungos, que têm como sintomas manchas de diversas cores, cinza, marrom ou preta, por exemplo. Para a prevenção de doenças, é necessário tomar algumas medidas. Primeiro, arranque e destrua as plantas atacadas. Elas devem ser enterradas ou até mesmo incineradas. Segundo, adube as plantas, pois quando estão bem nutridas, são mais resistentes. Terceiro, diversifique as plantas na mesma horta. Quarto, use esterco curtido. E quinto, evite plantio com plantas muito próximas. A irrigação é uma atividade extremamente importante, pois afeta de maneira direta outros fatores. Por exemplo, irrigação excessiva contribui para maior incidência de doenças. As irrigações devem ser rápidas e em quantidade suficiente para as plantas. Irrigações demoradas deixam o local mais propício para os fungos se desenvolverem. As regas podem ser feitas com regador, mangueira ou aspersores. Caso haja necessidade de economizar água e regar uma vez por dia, siga os seguintes conselhos. Folhas de plantas mais sensíveis, quando murchas ou caídas, indicam necessidade de regar. Cobertura morta com palha de arroz, serragem, etc., diminui a evaporação da água. No transplante, a irrigação deve ser feita 2 vezes por dia. No entanto, algumas plantas, como a babosa, boldos, carqueja e confrei, resistem à falta de água. Há vários tratos culturais. Alguns importantes são: a amontoa, que consiste em colocar mais terra na região do colo da planta. A amontoa faz com que aumente a produção de mudas. Tutoramento é a colocação de suporte para crescimento de plantas com porte trepador ou de caule sensível e é muito usado para guaco e maracujá. Consorciação e rotação. A consorciação é o plantio de 2 ou mais espécies na mesma área e no mesmo tempo. A rotação é o plantio de 2 espécies na mesma área, mas em épocas diferentes. Isto é, planta-se uma, depois que esta é retirada, planta-se a outra. A rotação e a consorciação são atividades que diminuem a incidência de pragas ou doenças e economizam a irrigação e adubação. No quadro, são dadas informações de plantas que não devem sofrer plantio na mesma área ou sucessivamente. Sementes com formatos semelhantes indicam geralmente que são da mesma família. Colheita e secagem. Várias plantas medicinais e aromáticas, mesmo quando secas, conservam as suas propriedades.
Para preservar ao máximo o sabor, aroma e as propriedades medicinais, a colheita deve ser realizada em dias ensolarados, após a total evaporação do orvalho matinal. É muito prejudicial para a secagem se as plantas forem lavadas após a colheita. Para limpar as plantas que estiverem muito sujas, lave com um jato de água suave um dia antes da colheita. As plantas perenes, façam um corte alguns centímetros acima do solo, com uma tesoura de poda ou uma tesoura bem afiada. Pode-se colher 2 vezes por ano, sendo o primeiro quando a planta estiver em pleno crescimento. No primeiro ano, a colheita deve ser limitada. Plantas anuais, que são aquelas que possuem todo o seu ciclo de desenvolvimento, inclusive a morte no mesmo ano, devem ser arrancadas totalmente, pois não irão rebrotar. A floração é um indicativo do momento da colheita para a maioria, pois a planta está com o máximo de mobilização das substâncias no seu interior. O inverno é uma época ideal para colher cascas, raízes e rizomas. Nesta estação, a parte aérea da planta está com pouca movimentação no seu interior. Algumas plantas medicinais e aromáticas iniciam a colheita logo após 3 meses do plantio, como é o caso da alfavaca, confrei e poejo. Outras, como babosa, boldo, coleus e sabugueiro, demoram pelo menos 1 ano após o plantio para dar início à colheita. Há algumas, como a espinheira santa, que demoram até 6 anos do plantio ao início da colheita. Colheita de raízes. Algumas plantas, como o gengibre e açafrão brasileiro, curcuma, indicam o momento da colheita quando a parte aérea seca. A produção de arruda, alfavaca, capim-limão, carqueja, dente de leão, erva cidreira brasileira, guaco, hortelã, salve e tanchagem é cerca de 2 a 3 toneladas de folhas secas por hectare ano. 1.000 folhas produz menos de 1 tonelada por hectare ano no primeiro ano, mas depois aumenta até chegar à produção de 2,5 toneladas por ano. Para a maioria das plantas aromáticas, o início da floração é o momento para a colheita. Plantas como calêndula e camomila são colhidas quando em plena floração. O funcho possui como momento ideal da colheita o final da maturação do fruto. No entanto, se deixarmos os frutos chegarem no momento ideal, eles caem. A temperatura de secagem influencia na conservação dos princípios ativos e, quando superar a recomendada, pode causar destruição destas. As plantas aromáticas devem ser secas a uma temperatura máxima de 35 graus centígrados. A secagem é iniciada no início da colheita. O secador deve ser arejado, limpo e sem aberturas para o lado sul e com janelas ou persianas que permita a saída de ar úmido. O material a ar seco é colocado em bandejas de tela. Coloque no máximo camadas de 5 centímetros de folhas ou 20 centímetros de flores. Não misture no mesmo secador plantas aromáticas diferentes, raízes e rizomas que podem ser secos ao sol. O tempo de secagem dura de 3 a 15 dias. É mais rápido para flores e mais lento para raízes. Terminada a secagem, é o momento do armazenamento e conservação. O local de armazenamento deve ser seco, escuro, livre de poeira, insetos e roedores e ventilado. Após a secagem, o material beneficiado deve estar no máximo com 15% de umidade. Não esqueça de colocar na etiqueta informações sobre a colheita, tais como a data da colheita, nome da planta, parte colhida e prazo de validade.
Vocês observaram nesta fita as noções básicas do cultivo de plantas medicinais e aromáticas, bem como algumas formas de cultivo. Acreditamos que a partir deste vídeo, vocês poderão cultivar ou melhorar o cultivo de plantas com fins terapêuticos ou condimentares em vasos ou até em áreas maiores. No entanto, somente com a prática é que poderá descobrir informações que o tornem um produtor de plantas medicinais e aromáticas.